você está em promoção. Você se vende muito barato, sabe? É muito fácil encontrar o seu serviço. É muito fácil encontrar alguém como você. É por isso que você não tem valor. Você se vende muito barato. Você tá sempre em promoção. Sabe quando você vai no supermercado, aí tem aquela seção que são coisas que estão próximas do vencimento, são baratos. Você tá lá. E sabe o que é o mais complicado de tudo isso? Foi você que se colocou ali. Você e a sua mente. Eu acho que nessa altura do campeonato você já sabe que a sua mente influencia diretamente na sua realidade. Se você não sabe nada sobre isso, tá na hora de você começar a estudar, tá? Pode acompanhar o meu canal, tá começando agora, né? Mas você pode acompanhar muitos outros canais, muitos outros conteúdos, grandes cientistas, pessoas comuns que estão aqui para passar os conhecimentos que sabem. Então chegou a sua hora, tá? Você tem que começar a estudar isso. Porque você está sendo engolido. É isso que eu vejo. Muitas pessoas sendo engolidas pela própria mente. Cadê aquela coisa de acreditar, de fazer, sabe? Antigamente as pessoas tinham mais força de vontade, né? Antigamente tinha que ter força de vontade. Quando a gente pensa nos primórdios, né, nas primeiras espécies humanas, o cara tinha que fazer, né? Essa é a realidade. Ele tinha que levantar e fazer, porque não tinha fogo, não tinha comida, só tinha outros animais, plantas, florestas, rios, mares, mas não tinha nada na sua mão dado. Ninguém dava nada na sua mão, então você tinha que correr, você tinha que fazer, certo? Tinha que acordar, caçar, tá? Você não tem arma, você não tem espada, não tem arco e flecha, você vai ter que construir. Você vai ter que fazer. E aí isso impactava diretamente no na qualidade de vida e em quanto tempo você ia viver. Porque se você fosse fraco, você ia perder. Alguém ia vir, o ser humano era caçado, tá? Antigamente. Se eu não me engano, por uma raça descendente de onça, de uma pantera, algum animal desse do tipo, caçava o ser humano. E nem era tão grande assim, tá? Então, era bem carnívoro o negócio. Se você não tivesse força de vontade, não ia acontecer. Você ia morrer. E um fato curioso sobre isso é que o ser humano estava sempre em grupo. Se você quisesse sobreviver, se você quisesse que os seus filhos ou as crianças daquele rebanho, vamos dizer assim, sobrevivessem, você tinha que estar sempre em conjunto. Então não vá achando você que você vai resolver tudo sozinho também, tá? Isso, ó, desde lá no passado. Muitos dizem, né, que você tem que estudar a história para entender o presente e o futuro. E eu acredito muito nisso. Nós não somos as primeiras pessoas a passar por algum problema ou por alguma experiência. Então, quando você estuda o que já aconteceu com alguém, quando você resolve algum problema de alguma pessoa, você aprende a resolver o seu também, tá? Então, chegou a sua hora de estudar, vamos aprender, tá? Vamos ler, vamos entender o que que é isso aqui que falam sobre subconsciente, sobre consciente. Você está muito disperso. Antigamente, era necessário você ter intuição. Era necessário você trabalhar isso na sua mente. Por que que hoje você acha que não? Você acha que você é só um sistema, que você é só feito para trabalhar, conquistar alguma coisa, fazer alguém ganhar dinheiro e ficar com as migalhas? Você está se vendendo muito barato.
Você tá pegando tudo que você é, tudo que você pode construir e jogando no chão, dando aos porcos. Ou você é aquela pessoa que você já entendeu o seu valor, mas de alguma forma você se bloqueia. E aí tudo aquilo que você construiu, que você sabe, não vale nada na sua cabeça. Sabe por quê? Porque você ainda não tem uma Ferrari, porque você ainda não tem aquele apartamento duplex gigantesco de milhões de reais, porque você ainda não mora em Nova York e não fala inglês como todo mundo fala. Oh my gosh. Não é? E aí fica aquele negócio na sua cabeça de eu não posso, eu não consigo, aquilo lá, isso daí não é pra mim, é pra eles lá. Eles quem? Quem são os donos do mundo? Quem é o dono da sua inteligência, da sua capacidade? Eu acho que você está muito disperso. Você se deixou levar pela influência da atualidade, até mesmo pela internet, né? Hoje em dia todo mundo é especialista. Todo mundo é muito bom, toda a vida é incrível, todo relacionamento é incrível e ninguém mais tem coragem de assumir que as coisas têm que ser construídas. Hoje em dia você nasce, muitas vezes você tem uma infância difícil e você se deixa levar. Então, já que a escola não me obriga a estudar, então eu não vou estudar. Já que o meu patrão não me dá o salário milionário que eu queria, de 50 mil reais por mês, então eu não vou me esforçar. Então você está se vendendo barato. Você se colocou nisso daí. Essa é a realidade. Não foi Deus que está te punindo. Não foi Ele. Não foi a vida não está te punindo. Você está colhendo o que você plantou. Mas sabe qual que é a boa notícia de tudo isso? É que você vai mudar. Pelo bem ou pelo mal. Eu não julgo como bem e mal, né? Mas essa é uma forma interessante de se colocar. Eu julgo como consequência. Ninguém tá te ferindo. Essa é só uma consequência dos seus pensamentos. Essa é uma consequência do que você almejou para sua vida. Você se deu por derrotado. Não vai cair nada do céu para te salvar. Você tem que correr. Vamos? Cadê aquela força? Aquela vontade, aquela dedicação? Vamos resolver sua vida? Comece a nutrir a sua mente de coisas boas. Acorde e pense naquilo que realmente faz sentido para você. E vá atrás. Quando você colocar na sua cabeça que tudo que há de melhor nessa vida, tudo que o homem construiu, que é maravilhoso, que na sua cabeça é inalcançável, foi alguém que decidiu, que acordou e decidiu que vai mudar a própria vida, foi lá e construiu, a sua mente vira também, a sua chave vira. Porque essa ideia de que você pode fazer o que você quiser, que você não tem limites, ela te coloca no mesmo patamar de pessoas que também que fazem, que fizeram coisas incríveis. Então, te tira da ideia de que há alguém mais do que você. Não, 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 não tem ninguém mais que você. Somos pessoas iguais. Somos seres humanos. Você está disposto a errar? Você está disposto a errar, levantar e fazer de novo? 1000 vezes? 1 milhão de vezes? Eu acho que você não entendeu para que servem os erros. Quando você erra, você não é ruim porque você errou. Você só está tentando. E quando alguém vem e te julga, fala: ah, isso daí que você fez está ruim. Não, não, não serve. Não é para você desmotivar.
Não é sobre você, não é sobre o seu caráter. É sobre aquilo que você entregou. E aquilo que você entregou foi uma consequência do quanto você treinou. Você pode pegar isso e colocar em qualquer coisa da sua vida. Se o seu relacionamento tá falho, tá ruim, não é porque a outra pessoa é ruim. Pode acontecer, né? Mas geralmente não é porque a outra pessoa é ruim, a outra pessoa acabou com a sua vida, ou você acabou com a vida da pessoa, ou você nasceu assim ou assado. É porque você só está entregando uma coisa barata, uma coisa que não tem valor. Sabe aquele relacionamento de Hollywood, de filmes? Aquilo existe. Existe, sim. Existe quando duas pessoas decidem que querem viver aquilo e fazem de tudo para viver aquilo, tá? Então a linhagem de pensamento é: eu vou fazer isso porque eu gosto, porque eu quero que seja assim. E aí o companheiro, seu companheiro, sua esposa, seu marido, seu namorado, seu irmão, sua mãe, seu pai, decidem a mesma coisa. Então nós vamos, a partir de agora, viver uma coisa melhor, uma coisa digna. E eu não estou falando de dinheiro. Você já entendeu, né? Que eu não estou falando de dinheiro nesse caso. Mas também pode se aplicar ao dinheiro. Se o seu trabalho está ruim, não está te pagando, é porque você está entregando pouco. E se mesmo entregando muito, naquela oportunidade, você não consegue evoluir, então é hora de partir para outra. Para de ter medo, tá? O medo não é para te estagnar, é para te motivar. Então vamos. Para de culpar o externo, começa a assumir as suas responsabilidades e para de achar que as coisas ruins que acontecem vão te colocando abaixo. Elas não estão te colocando em lugar nenhum. Elas estão apenas acontecendo porque algo foi plantado. Começa a plantar outras coisas para você ver o que você vai colher. Você vai colher o seu relacionamento dos sonhos. Começa a entregar uma presença incrível. Começa a entregar um trabalho de valor, um serviço de valor e começa a cobrar. A vida vai te trazer muitas coisas incríveis. A vida não é só o que você está pensando que é aí, nessa cidade, nesse lugar que você nasceu, na casa da sua mãe, do seu pai, ou nessa casinha aí que você alugou e você se contentou com tudo. Você está se contentando, mas não significa que exista só isso. Grandes pessoas fizeram coisas incríveis porque acreditavam que é incrível. Então você está se vendendo barato, mais uma vez. Cadê o seu potencial? Cadê a sua autoconfiança? Você, você pode ter coisas incríveis para falar, mas você não fala. Por quê? O outro é melhor por quê? Porque o carro dele é assim, porque a casa dele é assim, que a mulher dele é assim, o marido é assim, não. A grama dele não é verde por acaso, né? A grama dele é verde porque ele rega. Se você regar a sua grama, ela vai ficar verde também? Vai. Aí você descobre que você pode colocar até fertilizantes. Aí a sua grama fica melhor que a dele. E aí? Ele vai se sentir inferior agora? Ou ele vai perguntar para você o que que você fez para sua grama estar verde? Então é a humildade também, né? De perguntar. Para de achar que tudo é sobre o seu ego. O seu ego, ele tem que servir para te fazer estudar e aprender mais. Quando você aprende mais, você tem um resultado melhor. Não é sobre isso que nós estamos falando? Então para de achar que o seu ego é essa coisinha aí de insignificante, é, pesada de carregar que você tem que vai ficar te levando pro buraco. Se você continuar com essa linhagem de pensamento, é isso que vai acontecer. E lembrando, não tem ninguém te punindo. Então vamos mudar, tá? Reflita isso que eu falei
E eu tenho certeza que você vai ter um resultado diferente depois desse vídeo. Mas tem que assistir com o cérebro ligado, tá? Se você pulou o vídeo, você já perdeu. Mas se você assistir com o cérebro desligado, você também vai perder. Se você assistiu com o cérebro desligado, volta o vídeo do início e assiste de novo. Vai ter muita coisa aqui que você vai aprender. Esse é o primeiro vídeo de muitos. E eu tomei essa decisão porque ao longo de 5 anos sendo terapeuta, tá? Eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas sobre mim e muitas coisas sobre a vida, sobre as pessoas, tá? Então, depois de tratar muitas pessoas, depois de conhecer imensas técnicas incríveis de psicologia, de terapia holística, de ciência, é injusto não passar isso adiante, tá? Então, aqui eu vou trazer muitas técnicas que você vai conseguir melhorar a sua vida de forma consciente. Quando você tiver um problema que for muito subconsciente, aí você vai precisar de ajuda, tá? Você pode entrar em contato e a gente diagnostica essa parte, essa questão que é sua, tá? Que é a coisa mais normal do mundo também, tá? Então aqui eu vou trazer exemplos, mindsets, linhagens de pensamento a nível consciente para você conseguir moldar a sua vida e moldar a sua realidade ao todo, tá? Tudo aquilo que for inconsciente, você vai precisar ir mais a fundo, tá? Mas não significa que isso seja um problema também. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que fez sentido para você, comenta aqui, faz sentido o que você falou. Ou simplesmente faz sentido. Que aí eu vou saber que eu estou conseguindo entregar tudo aquilo que vocês precisam ouvir. Tem que ler, hein? Tem que aprender.